Devocional Raízes de Esperança, número 4. Depressão, por Reginaldo Crescêncio. Texto base, 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Vivemos em tempos em que a palavra depressão se tornou comum em nossas conversas. Enquanto alguns tratam o tema com desprezo, como se fosse frescura ou coisa de gente fraca, outros reconhecem que se trata de uma patologia real e séria. Embora o termo depressão seja relativamente recente, a doença em si remonta aos tempos bíblicos, como vemos na história do profeta Elias, que após uma grande vitória se viu afundado em profunda tristeza e desespero. Antigamente, o termo melancolia era usado para descrever pessoas que sofriam de uma tristeza profunda e prolongada, muitas vezes com tendências suicidas. Com o avanço da medicina, diversos tratamentos e terapias surgiram, mas a compreensão da mente humana ainda está em desenvolvimento. Embora muitos recursos tenham sido criados, a depressão continua sendo um desafio para médicos, psicólogos e psiquiatras, e sua erradicação ainda parece distante. A depressão pode ter várias causas, e seria simplista apontar uma única razão para esse surgimento. No entanto, podemos identificar 3 áreas principais que muitas vezes estão associadas a essa condição: biológica, emocional e espiritual. Biológica. Elias estava exausto física e mentalmente após o confronto com os profetas de Baal. Mesmo após o sucesso que Deus lhe concedeu, seu corpo e mente estavam desgastados. Da mesma forma, a depressão pode ser desencadeada por um esgotamento físico contínuo, a falta de descanso adequado, insônia, desequilíbrios alimentares e a sobrecarga de trabalho podem levar o corpo à exaustão. Em alguns casos, a depressão tem uma causa biológica mais profunda, como a falta de substâncias essenciais no cérebro, e o tratamento medicamentoso, sob a supervisão de um médico, é indispensável. A emocional também. Após sua vitória sobre os profetas de Baal, Elias recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel, o que o levou ao medo extremo. Da mesma forma, nossas emoções podem ser devastadoras quando somos assolados por traumas do passado, perdas significativas, decepções profundas ou medos do futuro. Questões emocionais, como a perda de um ente querido, a traição de alguém próximo ou o desemprego, podem criar um terreno fértil para o surgimento de um quadro depressivo. Também espiritual. A Bíblia nos ensina que o sofrimento de Jó, causado pela permissão divina para que Satanás o afligisse. Vemos também que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Além disso, em Marcos 5, encontramos o relato de um homem possesso por uma legião de demônios, que vivia atormentado e ferido. A realidade da opressão espiritual é clara nas Escrituras. O inimigo de nossas almas trabalha para nos destruir, muitas vezes agindo na área emocional e mental. Entretanto, assim como Jó, devemos confiar em Deus. Assim como Jesus, devemos fazer a vontade do Pai. E como o jovem gadareno,
podemos ser libertos por Cristo. Cada caso de depressão é único e seria um erro generalizar suas causas ou tratamentos. Contudo, em muitos casos, os 3 elementos, biológico, emocional e espiritual, atuam juntos, tornando a situação ainda mais complexa. Em estados mais avançados de depressão, o indivíduo pode até considerar o suicídio como única saída para a sua dor. Eu sugiro algumas práticas se você se encontra no estado depressivo. 1. Procure ajuda médica. Se você percebe que sua depressão pode ter uma causa biológica, consulte um médico para avaliar a necessidade de tratamento adequado. 2. Busque apoio espiritual. Converse com um pastor ou um conselheiro espiritual que possa caminhar com você em oração e aconselhamento, ajudando a identificar questões emocionais e espirituais. 3. Cuide de seu corpo. Descanse adequadamente. Alimente-se de maneira saudável e não sobrecarregue seu corpo com tarefas exaustivas. O autocuidado é essencial. 4. Confie no Senhor. Lembre-se que, assim como Deus cuidou de Elias no deserto, Ele também cuidará de você. Não importa a profundidade da dor, o Senhor está contigo. Oremos. Pai amado, venho diante de Ti, reconhecendo minha fraqueza e necessidade de ajuda. Assim como Elias, sinto-me cansado e desanimado, mas confio que Tu és o Deus que sustenta e restaura. Peço que Tu venhas ao encontro de cada pessoa que sofre de depressão, trazendo cura e consolo. Que Tua presença seja real em nossas vidas, guiando-nos pelo vale da sombra da morte. Em nome de Jesus. Amém.